Quando você abre as notícias hoje e vê falar de Israel, tensões no Oriente Médio, o que passa pela sua cabeça? Muita gente acredita que tudo isso é apenas política. Disputas entre governos, interesses militares, conflitos que começaram nas últimas décadas. Mas e se essa história for muito mais antiga do que parece? Porque se você voltar milhares de anos no tempo, muito antes das manchetes, antes das guerras modernas e até antes de muitos países existirem, essa mesma região do mundo já era mencionada em textos muito antigos. Textos que falavam sobre povos, alianças e acontecimentos ligados exatamente ao Oriente Médio. Esses registros estão na Bíblia, que alguns deles foram escritos há mais de 2000 anos. Durante muito tempo, essas palavras foram vistas apenas como história antiga, algo distante, algo que parecia não ter ligação com o mundo moderno. Mas hoje, quando olhamos para o cenário global, com tensões crescendo e o Oriente Médio novamente no centro das atenções, muita gente começa a fazer uma pergunta séria. Será que tudo isso é apenas coincidência da história? Ou será que alguns acontecimentos de hoje podem ter relação com profecias escritas milhares de anos atrás? Entre essas profecias, existe uma que chama muita atenção de estudiosos da Bíblia. Ela foi escrita por um profeta chamado Ezequiel. Nos capítulos 38 e 39, ele descreve um cenário envolvendo nações que se levantariam contra Israel em um período específico da história. Durante séculos, muita gente leu esse texto sem imaginar quando aquilo poderia acontecer. Mas hoje, quando olhamos para o mundo, algumas pessoas começam a perceber certas conexões. E para entender isso de verdade, não basta olhar apenas para as notícias. É preciso entender quem são os povos envolvidos, como essas nações surgiram e por que essa região sempre esteve no centro da história. Porque quando você começa a juntar essas peças, o cenário fica muito mais profundo do que parece. E talvez isso explique por que o Oriente Médio continua sendo um dos lugares mais observados do planeta. Agora deixa eu te mostrar algo que muita gente nunca percebe. Quando olhamos para o mapa do mundo hoje, vemos nomes modernos: Israel, Irã, Oriente Médio. Mas nos textos antigos da Bíblia, alguns desses lugares aparecem com nomes diferentes. E um deles chama muita atenção. O nome é Pérsia. Talvez você já tenha ouvido falar do antigo Império Persa. Foi um dos maiores impérios da história, dominando grandes territórios e influenciando muitas nações do Oriente Médio. Mas existe um detalhe que muita gente não percebe. A antiga Pérsia é o território que hoje conhecemos como Irã. Ou seja, um país que aparece nas notícias atuais já existia na história bíblica com outro nome. E isso começa a ligar os pontos. Porque quando o profeta Ezequiel escreveu suas profecias, ele mencionou povos envolvidos em acontecimentos importantes relacionados a Israel. Entre esses nomes aparece exatamente Pérsia. Agora pensa nisso. Essas palavras foram escritas há milhares de anos, muito antes de qualquer conflito moderno. Mesmo assim, aquele nome já estava ali. Por isso, algumas pessoas que estudam essas profecias começam a prestar atenção quando certas regiões voltam ao centro do cenário mundial. Mas existe algo ainda mais importante. Ezequiel não fala apenas de povos. Ele descreve um cenário envolvendo alianças entre nações e um grande movimento contra Israel em um momento específico da história. Durante séculos, muita gente tentou entender quando ou como aquilo poderia acontecer. E por muito tempo, parecia impossível imaginar algo assim. Mas hoje, com tensões crescendo no Oriente Médio e países se posicionando na região, algumas pessoas começam a fazer uma pergunta. Será que aquelas palavras estavam falando de um tempo que ainda estaria por vir? Ou será apenas mais um capítulo da história mundial? Agora calma, porque para entender isso de verdade precisamos olhar com mais atenção para o que essas profecias realmente dizem. E quando você observa os detalhes desses textos, a história começa a ficar ainda mais impressionante. Porque é aqui que a história fica ainda mais interessante. Imagina um homem vivendo há milhares de anos, sem internet, sem televisão, sem nenhuma forma de saber o que aconteceria no futuro. Mesmo assim, ele começou a escrever sobre acontecimentos que envolveriam nações inteiras. O nome dele era Ezequiel, um profeta que viveu em um período turbulento da história de Israel. Nos capítulos 38 e 39, Ezequiel descreve um cenário impressionante. Ele fala sobre um grupo de nações se levantando contra Israel. Não apenas um conflito pequeno, mas uma aliança entre diferentes povos. Durante séculos, muita gente leu esses textos tentando entender o que eles significavam. Alguns achavam que aquilo já tinha acontecido. Outros diziam que era apenas simbólico. Mas existe um detalhe curioso. Entre os povos mencionados nessa profecia, aparece Pérsia, o mesmo território que hoje conhecemos como Irã. Percebe por que algumas pessoas começam a prestar atenção quando esses países aparecem nas notícias. Mas existe algo ainda mais importante. Essas profecias não falam apenas de guerras. Elas mostram que a história da humanidade nunca esteve fora do controle de Deus. Mesmo quando o mundo parece confuso, a Bíblia aponta para uma ideia central.
A história está caminhando para algo maior. E é por isso que essas passagens continuam sendo estudadas até hoje. Porque elas levantam uma pergunta inevitável. Será que tudo isso é apenas mais um capítulo da política mundial? Ou pode ter alguma ligação com profecias escritas milhares de anos atrás? Mas para entender isso de verdade, não basta olhar apenas para os nomes dos países. É preciso entender o cenário que Ezequiel descreveu. Agora pensa comigo em uma coisa. Durante séculos, essas profecias ficaram registradas na Bíblia. Muita gente leu. Muita gente estudou. Mas parecia algo muito distante da realidade. Quase como uma história antiga. Mas então o mundo começou a mudar. E algumas coisas começaram a chamar a atenção de quem observa o cenário global. O Oriente Médio sempre foi uma região importante. Ali surgiram grandes civilizações, impérios e religiões. Mas nas últimas décadas, aquela região voltou a ocupar o centro das atenções do mundo. Conflitos surgem, alianças mudam, tensões aparecem entre países que estão exatamente naquela mesma região, mencionada nos textos antigos. E é nesse momento que algumas pessoas começam a olhar para a Bíblia com outros olhos, não como um livro de política, mas como um registro de profecias que descrevem cenários envolvendo nações. Agora imagina alguém lendo aquelas palavras escritas há milhares de anos e depois olhando para o mapa do mundo atual. Alguns nomes parecem diferentes, mas quando você conecta a história antiga com os territórios modernos, algumas ligações começam a aparecer. Isso não significa que cada acontecimento atual seja uma profecia se cumprindo, mas faz muita gente parar para pensar. Porque a Bíblia sempre descreveu o Oriente Médio como um lugar onde eventos importantes da história aconteceriam. E isso levanta uma pergunta que muitas pessoas começam a fazer quando olham para o mundo hoje. Será que estamos apenas vendo mais um período de tensão política? Ou será que a história está caminhando para algo muito maior? Agora calma, porque existe um detalhe nessas profecias que quase ninguém percebe. E quando você entende esse detalhe, tudo começa a ganhar ainda mais sentido. Porque a Bíblia não fala apenas sobre conflitos entre nações. Ela fala sobre o propósito por trás da história humana. E é exatamente aqui que essa história começa a ficar ainda mais profunda. Agora deixa eu te mostrar algo que quase ninguém presta atenção. Quando lê essas profecias, quando a Bíblia fala sobre nações, guerras ou conflitos, ela nunca apresenta isso apenas como um evento político. Ela sempre mostra que existe algo maior acontecendo por trás da história humana. E é exatamente isso que aparece nas profecias de Ezequiel. Porque quando ele descreve aquele cenário envolvendo várias nações se levantando contra Israel, o foco principal não é apenas a guerra. O foco é o que acontece depois. Segundo o texto bíblico, aquele momento revelaria algo muito importante. Mostraria que a história da humanidade nunca esteve fora do controle de Deus. Agora pensa nisso por um segundo. Ao longo dos séculos, impérios surgiram, impérios caíram. Fronteiras mudaram inúmeras vezes. Civilizações inteiras desapareceram. Mas Israel, um povo que atravessou milhares de anos de história, continua existindo. E isso sempre chamou a atenção de historiadores e estudiosos, porque poucos povos atravessaram tantas gerações, guerras e impérios mantendo sua identidade. É por isso que muitas pessoas que estudam a Bíblia acreditam que Israel ocupa um papel muito especial dentro da narrativa das Escrituras. Não apenas como um país, mas como parte de uma história espiritual muito maior. E quando essas profecias falam de acontecimentos envolvendo essa região do mundo, o objetivo não é gerar medo, é chamar a atenção para algo muito mais profundo. Para o fato de que a história da humanidade está caminhando em uma direção. Agora, a pergunta que muita gente começa a fazer quando lê tudo isso é a seguinte: se essas profecias falam de um cenário envolvendo nações, e se algumas dessas regiões continuam aparecendo nas manchetes do mundo? O que exatamente a Bíblia diz que acontecerá no final dessa história? Porque existe um detalhe nessas profecias que muda completamente a forma como muita gente entende esses acontecimentos. E quando você chega nessa parte, a mensagem da Bíblia deixa de ser apenas sobre conflitos entre países. Ela passa a ser sobre o futuro da humanidade inteira. Agora deixa eu ser bem sincero com você por um momento. Quando as pessoas falam sobre Israel e Irã, ou conflitos no Oriente Médio, quase sempre a conversa fica presa na política, estratégia, exércitos, interesses entre países. Mas quando você começa a olhar para essas histórias pela perspectiva da Bíblia, a pergunta muda completamente. Porque a Bíblia nunca apresentou a história apenas como uma sequência de guerras. Ela sempre apresentou a história como uma caminhada da humanidade em direção a um momento decisivo. Agora pensa nisso comigo. Durante milhares de anos, o mundo mudou de várias formas. Impérios surgiram e desapareceram. Nações cresceram e caíram. Fronteiras foram redesenhadas muitas vezes. Mas certas regiões do mundo continuam aparecendo no centro da história. E o Oriente Médio é uma delas. É exatamente ali que nasceram algumas das maiores tradições espirituais da humanidade. É ali que muitos dos acontecimentos bíblicos aconteceram. E é exatamente por isso que tantas pessoas olham para aquela região com tanta atenção. Não apenas por causa da política,
mas porque acreditam que a história pode estar caminhando para algo maior. Agora aqui está a parte que muita gente evita pensar. Se as profecias da Bíblia falam sobre acontecimentos envolvendo nações, e se a história realmente está caminhando para um momento importante, então a pergunta mais importante talvez não seja sobre Israel, nem sobre Irã. A pergunta pode ser muito mais pessoal. Porque no meio de todas essas histórias, a Bíblia sempre aponta para algo maior do que conflitos entre países. Ela aponta para o destino da própria humanidade. E é exatamente aqui que chegamos na parte mais importante de toda essa história. Porque quando você entende o que a Bíblia diz sobre o final dessa história, você percebe que o foco nunca foi apenas sobre guerras. O foco sempre foi sobre esperança, redenção e o futuro da humanidade. E é isso que muita gente esquece quando olha apenas para as manchetes de hoje. Mas agora vem a pergunta mais séria de todas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Depois de tudo isso, depois de olhar para a história, para as profecias, para os acontecimentos que continuam surgindo no mundo, o que tudo isso realmente significa? Porque quando muita gente ouve falar sobre profecias bíblicas, logo pensa em guerras, destruição ou medo. Mas a verdade é que a mensagem central da Bíblia nunca foi o medo. Ela sempre foi esperança. Sim, a Bíblia fala sobre nações, fala sobre conflitos, fala sobre momentos difíceis que a humanidade enfrentaria ao longo da história. Mas ela também fala sobre algo muito maior. Ela fala sobre um plano de redenção para a humanidade. Agora pensa nisso comigo. Durante milhares de anos, o mundo mudou inúmeras vezes. Impérios surgiram e desapareceram. Civilizações cresceram e caíram. Fronteiras foram redesenhadas. Mesmo assim, certas histórias continuam sendo lembradas. E a Bíblia continua sendo estudada em todo o mundo. Por quê? Porque ela não fala apenas sobre o passado. Ela também fala sobre o futuro da humanidade. E talvez seja por isso que tantas pessoas ainda prestam atenção quando olham para acontecimentos no Oriente Médio. Não porque estejam tentando prever cada evento político, mas porque acreditam que a história pode estar caminhando para algo maior. Algo que vai muito além de disputas entre países. A Bíblia ensina que no final, a história da humanidade não termina em conflito. Ela termina em restauração, em justiça, em esperança. Por isso, quando você olha para o que está acontecendo no mundo hoje, talvez a pergunta mais importante não seja apenas sobre política ou geografia. Talvez a pergunta mais importante seja outra. Quando você vê tudo isso acontecendo, você acredita que a história da humanidade é apenas uma sequência de coincidências? Ou pode existir algo maior sendo desenhado ao longo do tempo? Porque às vezes, para entender o mundo de hoje, a gente precisa olhar para histórias que começaram milhares de anos atrás.